práticas de educação física e a deficiência intelectual. A educação no Brasil é orientada pelas diretrizes e bases, pela Lei de Diretrizes e Bases, que falam sobre a inclusão escolar. Porém, nem sempre o que está na legislação é o que realmente acontece no dia a dia das escolas. Principalmente quando a gente tem em foco os alunos com deficiência, portadores de necessidades especiais, tanto físicas como mentais. E apesar de se tratar de um componente obrigatório curricular, muitas vezes esses alunos são deixados de lado, principalmente quando falamos das aulas de educação física. Muitas vezes eles ficam sem participar dessas aulas, por terem muita dificuldade em executar os movimentos, em participar dos jogos e das brincadeiras. E a gente reflete que, na verdade, o professor de educação física deveria ter como prioridade a saúde e o bem-estar físico dessas crianças, assim como o mental. Pois quando você exclui um aluno da aula de educação física, que é uma aula mais dinâmica, que os alunos têm mais preferência, ele acaba ficando um pouco isolado da turma. E no bem-estar físico, que esses alunos, quando principalmente os portadores de deficiência física, eles já praticam menos exercícios, né, por causa da sua deficiência. Então, se ele não for estimulado na aula de educação física, provavelmente ele vai se tornar uma pessoa sedentária, né? É uma criança e mais tarde se tornará um adulto sedentário. E a mesma coisa acontece quando a gente está abordando deficiência intelectual, pois esses alunos também têm dificuldades em executar os movimentos. Por isso, nesse trabalho, a gente vai falar muito sobre a inclusão desses alunos, assim como o histórico e o direito que esses alunos têm nas escolas, né? Destacando sempre a inclusão. A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, adotou uma política educacional mais inclusiva, ao pensar na educação da rede regular de ensino voltada para esses portadores de necessidades especiais. O aluno portador de necessidades especiais tem o direito à educação, preferencialmente na rede regular de ensino. Ele não deve ser deixado de lado ou ficar em casa, como antigamente era feito, os alunos não tinham acesso à educação. Então, é um direito dele ter acesso à educação adequada. Porém, nós temos ciência que a inclusão desses alunos ainda é um desafio para muitos profissionais, pois há muita insegurança sobre esse assunto, sobre como devemos tratar esses alunos, o que a gente pode ou não fazer com esses alunos, e principalmente quando a gente fala das aulas práticas. E a falta de experiência dos professores e muitas vezes de informação também, porque nas gerações mais antigas de educadores, esse assunto não era tão visado, não era tão falado como atualmente é. Então, eles não ouviam falar tanto sobre esses alunos, né? E também havia menos fontes de pesquisa. Querendo ou não, a internet, o computador está aí há cerca de 20 anos, né? E há 15 anos atrás era muito difícil quem tinha acesso. Então, as fontes de pesquisa eram muito limitadas. E como esse tema era muito pouco debatido, há muita insegurança realmente desses profissionais sobre esse assunto. Mas, felizmente, a nossa geração já está sendo mais ensinada sobre esse assunto. Inclusive, na nossa faculdade já tivemos essa matéria, né, sobre educação inclusiva. E cada vez tem mais, como eu falei, mais estudos, mais fontes de pesquisa para a gente saber melhor como interagir com esses alunos, como a gente pode abordar esses alunos, como fazer que eles se incluam nas aulas de educação física, ou melhor, como a gente deve incluí-los nas nossas aulas. Mas a gente tem ciência que com paciência, muito estudo, podemos ter um melhor desempenho, estimular essa criança a ser saudável, e que afinal é este o objetivo final das nossas aulas, estimular as crianças, fazê-los praticar atividade física, talvez, né, futuramente ser um atleta. Um breve histórico sobre como eram tratadas essas pessoas com deficiências intelectuais ou físicas antigamente. Começando pela pré-história, os homens precisavam sobreviver. E para sobreviver, eles se juntavam em grupos
e eram nômades, e suas vidas, eram constantemente ameaçadas. E para se alimentar, eles precisavam caçar, pescar, colher, plantar, né, para depois colher, e assim conseguirem se alimentar. Além disso, eles tinham que vigiar a vila e proteger a vila, pois constantemente eram ameaçados por predadores, que poderiam atacá-los enquanto dormiam, né? Ou seja, eles precisavam de pessoas fortes que realizassem essas tarefas para que a comunidade, entre aspas, que eles formavam, conseguisse sobreviver. Então, nessa cultura deles, todo mundo deveria contribuir de alguma forma para que tudo desse certo e essa ordem continuasse. Ou seja, era basicamente uma seleção natural. Quem conseguia se alimentar, quem conseguia se proteger, sobrevivia. Quem não conseguia, não conseguia. Por assim dizer, né? Ou seja, tipo, para a vila não tinha utilidade essas pessoas. Então, seria mais considerado um peso morto. Assim como Floriane disse, a pessoa com alguma deficiência natural ou estendida na luta pela sobrevivência acabava se tornando um empecilho, um peso morto, fato que o levava a ser abandonado, que é exatamente isso que eu estava tentando explicar. Se a pessoa não tivesse utilidade, não conseguisse contribuir com a vila, não faria sentido mantê-la, pois seria mais uma pessoa para comer, mais uma pessoa para tomar água, e seria uma pessoa que não teria utilidade para essa vila. Já na Grécia, como muita gente sabe, era uma das civilizações que mais cultuava o corpo saudável, que o corpo tinha que ser bonito, que a prática dos exercícios devia ser levada a sério. E isso era tão importante para eles que as mães, antes de conceber seus filhos, eram treinadas para terem corpos fortes, pois eles achavam que assim a chance dos filhos serem saudáveis era maior. Assim como era natural que crianças que nascessem frágeis, fracas ou deficientes fossem abandonadas imediatamente. Com o passar do tempo, eles começaram a pensar que não era necessário apenas ter um corpo bonito, mas que eles também deviam exercitar as suas mentes, ou seja, deviam ser inteligentes. E assim, a questão intelectual também foi ganhando notoriedade e passando a ideia que a questão não era apenas um padrão físico, e sim social, para serem sublimes e, de fato, adorarem seus deuses. E a Grécia levava tão sério essas questões que as Olimpíadas são uma demonstração disso, pois eles faziam as Olimpíadas por dois motivos: para cultuar os deuses e para exibir seus corpos belos, exercitados, e também suas agilidades, suas habilidades em esportes, né? Como Correntin disse em 2016, por isso que os deficientes não eram aceitos pela sociedade grega. Para eles, os deficientes ainda crianças deveriam ser eliminados. E o mais impressionante dessa concepção de eliminação era como esse conceito preconceituoso eram mencionados e defendidos por muitos de uma forma muito ávida, muito natural e muito convincente. Inclusive, essas ideologias eram defendidas por filósofos e estudiosos muito conhecidos, como Platão e Aristóteles. Os romanos consideravam as pessoas com deficiência inúteis. Dessa maneira, faziam elas viverem de maneira precária, tipo, à margem da sociedade, à mercê daquela situação, passando extrema pobreza, extrema necessidade, quando elas não morriam ou eram sacrificadas quando crianças. Como Corrent diz, as crianças eram deixadas em lugares de extremo perigo, como lugares em que viviam animais selvagens, famintos, que acabavam por comer essas crianças, ou então a colocavam dentro de rios, e ainda haviam pessoas que as deixavam em lugares sagrados, e ali as abandonavam.
Quando as famílias as abandonavam em lugares considerados sagrados, elas esperavam que alguma alma bondosa e disposta resgatassem essa criança. Porém, na maior parte das vezes, quando essas crianças eram resgatadas, que não era sempre, eram com más intenções, nunca era com boas intenções. Normalmente era para vender essas crianças para prostituição ou aqueles circos de aberração que existiam antigamente, e coisas similares. E as que sobreviviam e não eram resgatadas viviam à mercê da sociedade, pedindo esmolas e comida na rua. Também foi nessa época que surgiu o cristianismo, que mudou um pouco esse cenário, pois, movidos pela fé, eles pregavam e pregam até hoje o amor ao próximo, o respeito ao próximo, o pensar, né, no próximo e a caridade. Então, isso começou a mudar e essas pessoas começaram a serem vistas não como inúteis, e sim como pessoas que precisavam de ajuda. A Idade Média. A Idade Média ela foi marcada por condições de vida precárias de saúde. E uma das mais conhecidas doenças foi a peste negra. Então, após o seu surgimento, muitos especialistas eles tentaram descobrir as origens dessa doença e também possíveis formas de tratamento e prevenção. Naquela época foi possível entender que essa peste chegou na Europa através de navios que circulavam entre os portos e traziam muitos ratos. Então, devido à precariedade nos cuidados com a higiene, a doença se espalhou. Eles tentaram limpar as cidades, aromatizar, fizeram procissões, orações e de nada adiantou. Cada vez mais a peste negra se espalhava pelo território europeu. Como é de se esperar, a falta de conhecimento médico e científico e com a propagação do cristianismo, a opinião em questão da deficiência ele era bastante dividido entre achar que era uma punição divina e uma dádiva de Deus. Então, nesse contexto, ganha força o conteúdo da doutrina cristã, voltado para a caridade, humildade, amor ao próximo, para o perdão das ofensas e também para a valorização e compreensão da pobreza e da simplicidade da vida. Porém, pessoas com deficiência, mesmo com essa suposta afeição, não tinham oportunidades igualitárias, ou seja, ainda eram vistas como incapazes e suas únicas funções, como assim dizer, era a atração de circo ou quando viviam na família biológica, viviam escondidas. Mas foi no início do século XIII que foi fundada a primeira instituição direcionada ao tratamento de pessoas com deficiência, localizada na Bélgica e tinha como maneira de tratamento uma base na alimentação e exercícios ao ar puro, pois era uma colônia agrícola. Também nesse período ocorreu a primeira legislação voltada nesse contexto de pessoas deficientes. No início do século XIV, então, houve a primeira lei que tratava de cuidados com o bem-estar e sobrevivência de pessoas com deficiência mental, o qual era o rei que recebia a herança como maneira de pagamento e, em troca, ficava responsável por o cuidado dessas pessoas. Idade Moderna. A Idade Moderna teve um início de estudos que fossem voltados para necessidades especiais, pois foi nessa época que foi descoberta algumas causas de deficiências, gerando assim novas descobertas e gerando discussões sobre o assunto. Um médico francês, Philippe Pinel, foi o pioneiro no tratamento mais científico e menos supersticioso contra a loucura, defendendo esse tratamento mais humano aos doentes mentais. Então, a partir de vários estudos, não só do Philippe,
foram importantes e colaboraram para o ensino dessas pessoas. Mas, como é de se imaginar, essas pesquisas elas não tinham ainda grandes demandas e não tinham muita visibilidade e recurso, que ainda fazia com que a pessoa com deficiência fosse vista com olhares diferentes e a viver de forma desigual. Idade contemporânea. Fodre, no século XVII, escreveu o Tratado de Boston do Cretinismo, o qual esse trabalho teve tanta importância que até hoje ele é visto como uma ótima referência de tratar a deficiência como uma causa de hereditariedade genética. Então, pode existir diferentes graus de retardo mental que pode estar associado a diferentes níveis de hereditariedade. Então, justificando a segregação e a esterilização do adulto afetado pelo bócio. Assim, a partir desse trabalho, ele instaurou-se uma gama de outros estudos, fazendo assim com que se fosse criada uma teoria e foi sendo aperfeiçoado uma a outra. Podemos citar Itard, Pinel, Seguin, Esquirol, que são alguns autores de trabalhos que foram inspirados por Fodré e que eles escreveram no século XIX. Outro fato marcante foi algumas alterações de termos como cretinismo, cretinoides, cretinos, idiota, e assim ocorre uma evolução que legitimou o ingresso do pedagogo na área do estudo da deficiência mental, que até então era só envolvido na pesquisa da educação da criança normal. Johann Heinrich Pestalozzi, ele era um grande defensor e simpatizante da educação pública. Ele defendia que, abre aspas, a educação era o direito absoluto de toda criança, inclusive novidade para a época, daquelas provenientes das classes populares. A escola deveria ser base para a formação moral, política e religiosa. Fecha aspas. Houve aí, então, uma clara evidência de maior atenção com a inserção do lúdico para a educação especial. Houve, porém, não somente com pessoas com deficiência, mas sim tratando a criança no seu individual e auxiliando a aprender na sua capacidade e no seu tempo e da melhor forma possível. Mas, mesmo assim, voltando ao mesmo assunto, que ainda muitas pessoas elas eram abandonadas e desprezadas por serem deficientes, muitas vezes colocadas em hospícios, com a intenção de que elas melhorassem, mas na verdade, em maioria dos casos, ou até 100% dos casos, a pessoa piorava. Após toda esta parte histórica, agora a gente vai entrar no assunto sobre a educação inclusiva e a sua legislação. Nada melhor do que começar com os direitos humanos. Até pouco tempo atrás, muitas pessoas elas eram excluídas pelas mais diversas maneiras. Elas eram deixadas de lado do convívio sociais, eram menosprezadas por serem de etnias diferentes dos outros e, claro, os deficientes faziam parte desse grupo de pessoas esquecidas pela sociedade. Mas isso mudou, né, com a lei e a Declaração dos Direitos Humanos, que prevê que toda e qualquer pessoa, independente de suas características, particularidades, ela tem direito à vida. Os direitos humanos prevêem que toda e qualquer pessoa tem direito à vida, à liberdade de expressão, o direito humano ao trabalho e à educação, entre muitos outros.
todos merecem esses direitos sem discriminação. Melhor dizendo, a declaração ela garante direitos iguais a todos, sem citar a presença ou não de necessidades especiais. Declaração de Jomtien. Aconteceu em março de 1990 a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia. Nessa ocasião, que foi proclamada a Declaração de Jomtien, que diz que os países que participam e aceitam, eles devem se responsabilizar por questões educacionais, tais como condições para jovens, crianças e adultos de aproveitar oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem. Essas necessidades elas podem compreender tanto os instrumentos essenciais para a aprendizagem, como leitura, escrita, expressão oral, cálculo, solução de problemas, também como conteúdos básicos da aprendizagem, como conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, necessários para os seres humanos que possam sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida. A partir desse parágrafo que a gente acabou de ver, é possível perceber pela amplitude de metas a serem almejadas, essa conferência ela procura buscar novas abordagens e significados sobre a importância e necessidade essenciais de aprender, os quais são indispensáveis para que haja uma vida mais sublime, justa e humana. Declaração de Salamanca. Essa declaração foi elaborada a partir da Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, que teve como objetivo o acesso à qualidade do ensino. Esse evento ele foi realizado pela Unesco. Seu propósito era oficializar a devida atenção aos alunos com alguma necessidade especial. Também foi um momento muito importante, pois foi a primeira vez que houve ênfase ao direito à educação especial. Essa declaração, ela decretou que todos os governos precisem atribuir alta prioridade política e financeira, aprimorando sistemas educacionais, se tornando aptos a incluírem todas as crianças, independente de suas diferenças ou dificuldades, que adotem os princípios de educação inclusiva, tanto em forma de lei, política, matriculando todas as crianças em escolas regulares, ao menos que existam fortes razões para que seja necessário agir de outra forma. Para que desenvolvam projetos que demonstrem com demonstração e encorajamento a fazer intercâmbios em países que possuem experiência em escolarização inclusiva, para que estabeleçam mecanismos participatórios e descentralizados para planejamento, revisão, avaliação de provisão educacional para crianças e adultos com necessidades educacionais especiais, para que também encorajem e facilitem a participação de pais, da comunidade, organizações de pessoas, portadores de deficiências, em processo de planejamento e tomadas de decisão voltados a provisões de serviços para necessidades educacionais especiais, para que investam maiores esforço para que sejam feitas estratégias de identificação e intervenção precoces, bem como em aspectos vocacionais da educação inclusiva. Então, quanto antes o diagnóstico, melhor para o tratamento e também, consequentemente, para a escola se adaptar. Para que garantam que, no contexto de uma mudança sistêmica, programas de treinamento de professores, tanto em serviço como durante a formação, incluam a provisão de educação especial dentro das escolas inclusivas. A Declaração de Guatemala. Então, após ter acontecido a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação, que ocorreu na Guatemala em 1999, que prevê, né, que os Estados-parte devem avaliar que todas as pessoas
com deficiência, elas devem ter direitos iguais a todas as outras, repudiando toda e qualquer tipo de discriminação. Os estados devem transparecer igualdade, dignidade, que são próprios dos seres humanos, né? Respeito para todos os tipos de pessoas e todas as diferenças. Então, em seu artigo 1, a declaração prevê que o termo deficiência, ela significa uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de executar uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causadas ou agravadas pelo ambiente tanto econômico ou social ou os dois. Então, é possível dizer que com a Declaração de Guatemala, que foi utilizado pela primeira vez, abordado a definição e a forma para esses termos, né, de deficiência. Deficiência intelectual. A deficiência pode ser caracterizada como uma necessidade especial. Pelo fato de acontecer no impedimento, basicamente é uma carência em algum nível que irá comprometer certos desempenhos. Segundo Jimenez 2001, Atud Soet 2017, a deficiência intelectual pode ser categorizada como um conjunto de déficits que afeta o intelecto de um indivíduo, porém pode não alterar as demais funções do cérebro, como muitos acreditam. Essa deficiência é caracterizada pelo déficit da inteligência, ou seja, quando o QI do indivíduo é inferior a 70, valor considerado o limite. Causas. É possível citar várias causas que podem vir a desenvolver alguma deficiência intelectual, desde a genética, malformações, causas externas, ou seja, depois do nascimento. Para isso, existe a classificação que é definida como pré-natais. Fatores genéticos, alterações cromossômicas numéricas ou estruturais, provocam síndrome de Down, entre outras. Alterações genéticas, erros inatos do metabolismo, provocam fenilcetonúria, entre outras. Fatores que afetam o complexo materno-fetal, tabagismo, alcoolismo, consumo de drogas, efeitos colaterais de medicamentos teratogênicos, capazes de provocar danos nos embriões e fetos. Doenças maternas crônicas ou gestacionais, como diabetes mellitus. Doenças infecciosas na mãe, que podem comprometer o feto, sífilis, rubéola, toxoplasmose, desnutrição materna. Causas perinatais. Fatores que incidem do início do trabalho de parto até o 30 dia de vida do bebê. Hipóxia ou anoxia. Oxigenação cerebral insuficiente. Prematuridade e baixo peso. Pequeno para a idade gestacional. PEG. Icterícia grave do recém-nascido. Kernicterus. Causas pós-natais. Fatores que incidem do 30 dias de vida do bebê até o final da adolescência. Desnutrição, desidratação grave, carência de estimulação global. Infecções, meningite, sarampo, intoxicações exogêneas. Envenenamentos provocados por remédios, inseticidas, produtos químicos como chumbo, mercúrio, etc. Acidentes, trânsito, afogamento, choque elétrico, asfixia e quedas. Características. Pessoas com deficiência intelectual possuem complicações no quesito aprendizagem, entendimento, na execução de atividades do dia a dia e conviver com outras pessoas. Com isso, inúmeras vezes, a pessoa tem maneira de portar-se, como se possuísse menos idade do que verdadeiramente tem. Segundo Idem Apud Valenga, 2014, algumas das limitações de pessoas com deficiência intelectual são conceitual, social, prática. Conceitual, linguagem, escrita, leitura, conceito de dinheiro e autodireção. Social, interpessoal, responsabilidade, autoestima, ingenuidade, seguir regras. Prática,
atividades de vida diária, correr, comer, vestir, higiene pessoal, independência para o uso do telefone, lidar com o dinheiro, habilidades ocupacionais e segurança. Para tanto, é importante saber que deficiência intelectual não é considerada uma doença, e sim limitação. Educação física adaptada. Embora a prática da educação física sempre esteve ligada à imagem de pessoas saudáveis, o papel da educação física na escola sempre foi garantir a aprendizagem das atividades corporais e também formar alunos com capacidades de participar de atividades. A educação física possui como um de seus objetivos a conscientização do real valor da atividade física e do movimento, sendo capaz de contribuir para o desenvolvimento do indivíduo. E, portanto, cabe ao profissional de educação física compreender e explicar o desenvolvimento do corpo humano, buscando propiciar aos educandos uma consciência corporal que lhe permita perceber o mundo que vive. E, a partir dessa consciência, interferir criticamente no processo de construção da sociedade. Ainda que a educação física possa intervir em vários aspectos, entre eles crianças com necessidades especiais, sejam elas cognitivas ou motoras, a deficiência mental e intelectual e os distúrbios associados podem interferir na aquisição motora, tornando-a muitas vezes vulneráveis ao aprendizado. A educação física é uma das áreas do conhecimento humano ligado ao estudo de atividades de aperfeiçoamento, manutenção ou reabilitação de saúde do corpo e da mente do ser humano. Portanto, cabe também ao profissional de educação física, quando se depara com um aluno que possui deficiência intelectual, ele deverá distinguir um grau de desenvolvimento cognitivo que ele está. Dessa maneira, se tornará viável criar situações favoráveis em relação ao processo de inclusão em aula. Outro ponto importante é estudar o aluno como indivíduo, observando suas habilidades, dificuldades e qual é a melhor maneira para que ele tenha progresso. Pois o aluno é o centro do processo de ensino-aprendizagem, e as aulas de educação física proporcionam e possibilitam o aluno no centro, auxiliando em transformações e lhes dando autonomia em escolha quando se trata de jogos e brincadeiras. Para o grupo de deficientes intelectuais, isso não seria diferente. Os alunos são posicionados como centro e o professor é o mediador entre o conhecimento e o aluno, porém de uma forma lúdica e extrovertida. A partir disso, podemos concluir que é comum pessoas com deficiência intelectual terem níveis de deficiência igual, porém demonstrando singularidades, níveis adaptativos e atitudes distintas, tal feito que se dá pelo simples fato que a deficiência contempla de maneira evolutiva e linear inúmeros ramos da existência humana, tais como afetivo, motor, social e cognitivo. Como atrair a atenção dos alunos com deficiência intelectual? A mudança no tom de voz, principalmente com explicações, a apresentação de desafios e novidades. Isso geralmente contribui para a manutenção da atenção. O emprego de materiais coloridos ou que imitam som de modo geral, como também quando se nota maior comprometimento na compreensão de algum aluno, deve-se fazer uso de frases claras e concisas, além de utilizar diferentes canais sensoriais, estímulos táteis como visuais e auditivos. Dicas para uma aula bem desenvolvida. Interessante usar objetos de interesse e de coleções da criança para categorização, classificação, agrupamento, ordenação, noções de conjunto e quantidade. Usar de personagens do universo infantil e que desperte interesse na criança. Isso pode fazer com que ela desenhe e construa tanto o seu silabário quanto jogos temáticos, o que favorece a alfabetização. O uso de itens como fita crepe, tintas, carrinhos, carimbos e massinha é ideal para estimular a coordenação visomotora e aprimorar habilidades de preensão. A utilização de objetos reais e do cotidiano para o desenvolvimento de percepções e compreensão de medidas e suas variações de maneira eficaz, valorizando os registros por meio de desenhos para posteriormente atribuir significado numérico. A utilização do geoplano para desenvolvimento de aspectos de percepção, elaboração, espaços, formas e medidas e reprodução de imagens. O uso de pastas com plásticos, atividades em sulfite em voltas de papel contact e canetão de lousa branca para que os pequenos risquem, brinque e apague, promovendo psicomotricidade do aluno. Os encartes de revistas são excelentes para a criação de quebra-cabeças, além de possibilitar percepções e posições no espaço. Utilize também brinquedos que possam incentivar a leitura, a associação de palavras e dos objetos à categorização. Uma boa opção é o jogo, pois a ludicidade é uma grande aliada.
Barcelli nos diz que o jogo auxilia na aprendizagem, permite que o aluno participe coletivamente, também ajuda no desenvolvimento da criatividade, comunicação, autonomia e assim o professor é indispensável e faz o papel de intermediário entre aprender através de vários jogos. Outro fator importante é que o educador precisa preparar projetos e atividades que tenham ligação com a rotina dos alunos, tendo como foco as habilidades e potencialidades. As atividades propostas necessitam ser detalhadas e explanadas repetidamente e de forma tranquila para a maior compreensão e aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual. Concluindo assim, a afirmação que para se conquistar a aprendizagem melhor, a inclusão é indispensável. Assim, é necessário que sejam desenvolvidos trabalhos em grupos, propor trabalhos que proporcionem situações, problemas cotidianos que valorizem os aspectos comunicativos e de cuidados pessoais. São essenciais para fortalecer a autonomia da criança com deficiência intelectual. Materiais e métodos. Foi escolhida essa imagem, pois a tal está demonstrando a inclusão na escola e levando em consideração a temática do trabalho, que é sobre as crianças e adolescentes com deficiência intelectual na aula de educação física. Pois é na escola que as crianças, independentes de ser portadoras de deficiências ou não, é onde vão adquirir conhecimentos e também é lá que se inicia o convívio social e, por consequência, também se aprende sobre as diferenças. A importância da inclusão vai além de ensinamentos para quem tem ou terá um colega especial. A inclusão vai além de respeito, é conhecer, é participar, é o professor se empenhar para que todos tenham progresso, tanto na aula de educação física quanto os demais, transformando assim a realidade de crianças e adolescentes especiais, pois para um bom aprendizado é preciso amor, respeito e principalmente dedicação. Resultados e discussão. A educação física na escola se forma uma grande área de adaptação. Através dela se permite a participação de crianças e jovens em atividades físicas adequadas às suas possibilidades, proporcionando que sejam valorizados dentro dos seus respectivos potenciais individuais e através desses se integrem no mesmo mundo. Levando em consideração a deficiência intelectual, tal aula se mostra uma aliada para que o aprendizado se torne cada vez mais fácil. Os jogos, juntamente com a ludicidade, vão permitir a todos os alunos a desenvolverem criatividade, comunicação, autonomia e, além do mais, a inclusão. Com isso, é importante comentar dos benefícios que os jogos, ludicidade e inclusão podem trazer para os portadores de deficiência intelectual na sua vivência, além de melhorar suas habilidades de raciocínio quanto as sociais. Dessa maneira, é possível concluir que para ensinar é só preciso apenas boa vontade e criatividade. Conclusão. Conclui-se que a educação física sempre esteve ligada à imagem de pessoas saudáveis e que o papel dessa disciplina na escola sempre foi garantir aprendizagens corporais. Sendo assim, formar alunos com capacidades contribuindo para o desenvolvimento do indivíduo. Portanto, o profissional, quando se depara com esses alunos, deve imediatamente procurar saber o nível de deficiência que ele possui, para que crie situações favoráveis em relação à inclusão. É importante saber que a deficiência intelectual não é considerada uma doença, e sim uma limitação, ou seja, não deve tratá-lo como incapaz. No entanto, após conhecer o aluno, o professor deve selecionar materiais adequados para que possa desenvolver uma ótima aula inclusiva.